Pessoal, bom dia. Hoje o tema é o resgate dos feridos, e hoje nós vamos falar sobre ovelha. São poucos textos aí, hoje eu faço questão de que eu mesmo mencione aqui. Talvez não vai dar para a gente ler todos, são textos mais longos, mas Lucas 15, de 1 a 7, é um texto que fala sobre a parábola da ovelha perdida. E aí a Bíblia conta o momento em que Jesus ele está com fariseus, com homens da lei perto dele. Então ele pergunta: se vocês tivessem 100 ovelhas, tivessem uma ovelha que se perdesse dessas 100, vocês deixariam a sua ovelhinha para trás? E é claro que eles ficaram olhando, dizendo: não, claro que não, toda ovelha é importante, eu não quero perder nenhuma, até porque seria prejuízo até financeiro, né? E Jesus diz assim: muito mais um pecador vale muito mais do que uma ovelha. Então ninguém deve ser deixado para trás. E ele termina a parábola dizendo que aquele homem que encontra a ovelhinha, ele chama os amigos e diz: celebrem comigo que a minha ovelha que estava perdida foi encontrada. E aí o outro texto é Mateus 18, de 12 a 14, e ele é uma repetição na realidade dessa parábola, só que ele fala outras coisas, como por exemplo, ele diz assim: olha, você não ficaria mais contente com aquela ovelha que foi encontrada do que as 99 que já estão lá dentro? Jesus parece que está trazendo uma nova perspectiva sobre pessoas que estão perdidas, ou sobre pessoas que estão feridas num mundo que está perdido. E aí o outro texto é de Lucas 19, verso 10, dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E Ezequiel 34:12, quando diz: assim como o pastor busca suas ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, e eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Ontem nós falamos da moeda perdida, ou da dracma perdida, e ao ponto de que a moeda ela não sabe que está perdida, mas que está perdida e precisa de um resgate, a ovelha sabe que está perdida. Só que a ovelha tem um problema, ela não sabe o caminho de volta. E aqui nós temos um adendo na história da ovelha, porque geralmente a ovelha, quando se perde no caminho, ela vai estar ferida. Geralmente a ovelhinha, quando está por ali, ela está cheia de ferimentos, então o pastor tem que carregar no colo e levar de volta para casa, porque geralmente a ovelhinha sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. E é interessante que quando Jesus ele começa a contar essa parábola aqui, ele está confrontando, segundo Ellen White, aqui no texto de parábolas de Jesus, ele está confrontando publicanos e ele está recebendo publicanos e pecadores, e ele está num confronto, ou falando para alguns vamos dizer assim, escribas e fariseus que estavam ali próximo dele, vendo aquela cena, ele recebendo pecadores, comendo com pecadores, se misturando com pecadores. E aí eles estão meio que cochichando assim: esse aí que é o tal do Messias? Esse aí que era o cara aí que vocês viviam dizendo? Pois eu estou vendo ele se misturando com pecadores. Eu não estou vendo nada demais nesse cara, pelo contrário, eu estou vendo coisa para acusar esse cara, porque ele está se misturando com pecadores. Se ele fosse de fato o Messias, ele não se misturava com pecadores. E é interessante que às vezes no meio religioso, o que mais se vê
é acusação, porque tem gente se misturando, tem crente se misturando com pecadores. Ah, mas você é crente, você não deveria andar com esse povo. Ah, mas você é crente, você não deveria se misturar com essa raça. E tem muita gente que entende cristianismo hoje em dia como um tipo de religiosidade que deve criar uma bolha e viver dentro dessa bolha. Só que Jesus ensina um tipo de religiosidade exatamente contrário do que o mundo pensa. Porque enquanto o mundo aí está pensando que o meio religioso pensa que nós devemos viver dentro de uma bolha, que não se mistura com ninguém, que não se aproxima de ninguém e que vive separado do mundo, o cristianismo que Jesus ensina é que é ao contrário. Eu devo me misturar com essas pessoas, com a minoria excluída, com aqueles que todo mundo procura se afastar. Jesus buscava se aproximar. E esse grupo de publicanos e pecadores, os publicanos eram os cobradores de impostos, e os pecadores eram prostitutas, eram as piores raças daquela época. Se a gente fosse contextualizar e imaginar se Jesus vivesse nos dias de hoje, quem seriam esses que ele se aproximaria? É aquele que o mundo religioso hoje mais condena: homossexuais. Ah, não, se mistura com esse grupo aí não, porque são abominações aos olhos de Deus, como muitos costumam taxar. Eu imagino que se Jesus vivesse hoje, ele buscaria estar próximo dessas pessoas. Políticos, por exemplo, todo mundo condena e fala: todo político é ladrão. Jesus ia dizer assim: ah, é? Eu quero estar perto desse povo. Um povo que todo mundo busca excluir e se afastar. Jesus ia querer estar próximo, ia querer estar perto. Esses dias eu até estava assistindo um filme, aquele filme da Netflix, Os Dois Papas, e a história dos dois papas, um que sucedeu o outro, né? O Bento XVI e o Papa Francisco. Enquanto o Bento XVI dizia assim: mas você não poderia celebrar dar os sacramentos da igreja ou dar a Santa Ceia para gente que, por exemplo, um caso que eles citaram lá de pecador que não deveria receber Santa Ceia de jeito nenhum, que são pessoas que vivem juntas e não são casadas. Você não poderia ministrar a sagrada cerimônia da ceia para essas pessoas. E aí o Papa Francisco diz assim: mas Jesus veio exatamente para buscar e salvar o que estava perdido. A igreja não deveria ser para um clube de santos, deveria ser para perdidos. E quando Jesus conta essa parábola, ele está exatamente confrontando esse tipo de pensamento, de que a igreja deveria ser só para pessoas mais consagradas, um prêmio para consagrados. E aí Jesus ensina que é exatamente para buscar o que está ferido, o que está perdido, o que é abandonado, o que tem preconceito com ele. A salvação é para esse tipo de gente. O resgate é para os feridos. A igreja, como a gente costuma ouvir constantemente, a igreja deveria ser considerada um hospital para feridos, não um lugar para pessoas sãs que estão boas. E aí, quando Jesus vai falar sobre esse tipo de realidade, ele fala da relação de pastor e ovelha. E a relação de pastor e ovelha já é trazida na Bíblia desde o Antigo Testamento, quando você vê Davi contando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor, nós somos ovelhas. E essa relação de pastor e ovelha é uma relação tão bonita, que é uma relação de cuidado exatamente quando a ovelha está precisando mais. Tem até um dos textos do Salmo 23, quando tem ali Davi dizendo assim: unges minha cabeça com óleo. Para mim aquela é uma das cenas mais bonitas da relação de pastor e ovelha. Porque quando um pastor ele molha a cabeça de uma ovelha, ele molhava a cabeça de uma ovelhinha com óleo, é o sinal mais bonito de cuidado, porque a ovelha ela está numa situação mais desesperadora, porque é o período de calor em que a ovelha ela tem
mosquito rondando sua cabeça o tempo todo, e ela não tem mão que nem nós que espanta mosquito. Ela fica desesperada, e em muitas situações o mosquito consegue pousar em sua cabeça, colocar o ovo, e então as larvas do mosquito começam a querer se alojar na cabeça da ovelha e entrar pelo couro cabeludo da ovelha, se é que podemos dizer assim, né? Só para ilustrar, para você entender melhor. Mas começa a entrar na cabeça da ovelha e se alojar na cabeça da ovelha, e a ovelha entra num desespero tão grande que muitas delas ou se esfregam nas árvores, ou algumas batem a cabeça nas árvores, desespero tão grande. Então, para evitar esse tipo de situação, o pastor então derramava um óleo sobre a cabeça da ovelha para espantar que os mosquitos viessem. Então, quando a gente está falando de uma relação de um pastor que cuida de ovelha, tem todo esse carinho, esse amor, e aí Jesus fala assim: bom, vocês estão falando que eu não posso me misturar com pecadores, mas imagina vocês, aí quando Jesus fala essa linguagem, usa essa linguagem, era muito comum para todos eles, porque eles viviam em uma região de vales e montanhas, em que era muito comum ver pastor cuidando de ovelhinha. Então era uma linguagem muito comum a eles, era algo que eles estavam acostumados a ver toda hora. É Jesus mais uma vez contextualizando uma mensagem para uma linguagem que eles entendiam. E aí Jesus diz assim: olha, vocês não estão acostumados a ver aí ovelhas? Inclusive alguns de vocês são criadores de ovelhas. Pois é, se um de vocês, tendo 100 ovelhas e uma se perder, vocês não vão atrás daquela que está perdida? Ah, é claro, a gente não quer perder nenhuma ovelha, que é prejuízo para nós. Pois é, um pecador vale muito mais do que uma ovelha. E a nossa obrigação como pessoas religiosas, que são chamados de crentes, de santos, nossa obrigação é ir atrás dessa que está perdida. É o cuidado de um pastor com uma ovelha, é ir atrás de todos. E quando Jesus fala isso, em outras palavras, ele está dizendo: se fosse necessário que eu morresse por uma única pessoa que estivesse perdida, eu morreria. Se fosse só pelo João Vitor, eu viria, porque cada alma é importante e ninguém deve ser deixado para trás. Tem até um texto que eu gostaria de ler com vocês, está logo aí no topo da página 23, no iniciozinho, quando diz assim: a parábola não fala de fracasso, mas de êxito e alegria pela recuperação. Eis a garantia divina de que nenhuma das ovelhas extraviadas do redil de Deus é desprezada, nem abandonada sem socorro. Cristo salvará cada um que se queira deixar redimir do abismo da corrupção e dos espinheiros do pecado. O que Ellen White quer dizer com isso aqui? Que se o pastor fez festa por uma única ovelha, é sinal de que ninguém vai ser deixado para trás. No contexto da salvação, cada um é importante, e não é à toa que a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, porque todos são importantes, ninguém é deixado para trás. E se for necessário fazer festa só por causa de uma, vamos fazer festa só por causa de uma. E aí depois, eu não sei, talvez esteja até dando um spoiler da mensagem de amanhã. Aí nós temos uma terceira parábola, que é do filho perdido, do filho pródigo. Na verdade não é nem do filho pródigo, é do pai que é pródigo, né? Que gasta tudo que tem para salvar o único filho, mostrando que quando o filho volta, ele faz uma grande festa e tudo mais, em que muita gente dizia assim: ah, mas não vale a pena fazer festa por esse filho rebelde aí. Vale sim. O filho mais velho que fica em casa fica até meio enciumado: ah, mas está fazendo essa festa toda por esse cara que gastou todo o dinheiro da família. Não importa a situação do pecador, o que importa é que nós devemos ir atrás dele e fazer festa, porque ele voltou, porque a ovelha foi recuperada, a ovelha foi encontrada. Ellen White ainda diz que esse é um trabalho muitas vezes negligenciado por nós.
Ah, não, está perdido, é o problema dele, ele saiu da igreja porque quis. Ah, saiu da igreja porque não olhou para Cristo. Esses dias eu lendo um livro, A Comunidade de Amor, um livro da Casa Publicadora Brasileira, e o autor fala que quando alguém se afasta da igreja, a nossa tendência é, logo, em primeira instância, é culpar a outra pessoa que saiu da igreja. Ah, saiu da igreja porque quis. Saiu da igreja porque batizou sem estar preparado. Ah, saiu da igreja porque não olhou para Jesus. Saiu da igreja porque ficou olhando para os problemas da igreja. Geralmente a culpa é de quem saiu. A gente coloca a culpa em quem saiu. Mas esse livro fala que as pesquisas comprovam de que a culpa por uma pessoa ter saído da igreja, a culpa é da igreja, a culpa é nossa. E aí Ellen White fala que esse é um trabalho negligenciado por nós, o cuidado daquela ovelhinha. E se ela se afastar, quem deve ir atrás somos nós. Não ficar criando um mecanismo para ver se a ovelha volta. Será que ela volta? Vamos fazer um programa aqui, chamar um cantor, chamar um pregador, para ver se a ovelha volta. Não é assim que acontece. Quem deve ir atrás somos nós. Se a ovelha está perdida, provavelmente ela não vai saber voltar sozinha para casa. Eu devo ir atrás. E aí as pesquisas que esse livro traz, o livro traz a pesquisa dizendo assim: por que você saiu da igreja? Foi porque você não foi bem doutrinado? Foi porque teve um problema na igreja? Ele dizia, as pesquisas geralmente dizem assim: não, saí da igreja porque eu passei um tempo na igreja e não tinha amizade com ninguém na igreja. Olha o problema. O problema é da pessoa ou o problema é nosso? Por isso o trabalho negligenciado que Ellen White se refere aqui é um trabalho que a igreja tem deixado de fazer, que é ir atrás das pessoas que estão perdidas. Aqueles que estão perdidos em primeira instância, que ninguém nunca foi atrás delas, mas também tem aqueles que já estiveram aqui entre nós, mas que se perderam pelo caminho e a gente nunca mais foi atrás. A gente pensa assim: ah não, a gente tem muito mais coisa para cuidar aqui dentro, deixa a pessoa para lá, é assim mesmo, tem o trigo e o joio, quem sabe esse não seja o joio. E a gente começa a querer fazer um papel de Deus e deixar de ir atrás dessas pessoas. E aí, quando a gente vai fazer esse papel, quando a gente se levanta e vai atrás da ovelha que está perdida, a gente precisa ter todo o cuidado do mundo. E aí o último subtítulo diz sobre compreensão e apoio. Cuidado, Ellen White fala, cuidado com as palavras. Quando você for atrás das pessoas, para de ficar com aquela piadinha velha de sempre, tipo assim: ah, a ovelha fujona voltou. Ou então, ah, o filho pródigo. Ou então até mesmo dizendo assim: olha, saiu, mas não sai mais de novo. Meio que dando um puxão de orelha, não é o ideal. Ellen White ainda diz que não deixe escapar nenhuma palavra que vai causar dor mais profunda ainda. Como a pessoa que saiu da igreja, ela já está magoada, ela já está triste, ela pensa que vai ser julgada pela igreja. Quando você diz assim: ah, o fujão voltou, olha lá o dedo apontando já. Não é o ideal. Então, quando for fazer o trabalho de resgate de uma ovelha que está ferida, que está perdida, procure evitar esse tipo de palavra. Pelo contrário, mostre palavra de felicidade, de alegria, de gratidão a Deus, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Não foi assim que o pastor fez? Encontrou a ovelha, ele convida os amigos e diz assim: vamos celebrar, porque eu encontrei minha ovelha. É assim que nós devemos fazer. Cuidado máximo. Não é à toa que a gente tem orado por 5 amigos que a gente quer ver aqui com a gente, quer ver no céu, por um amigo que se afastou. Mas hoje também tem um motivo a mais, por decisões importantes que eu devo tomar na vida. Eu acho que uma das decisões mais importantes que eu devo tomar na vida é dizer assim: eu quero ir atrás de pessoas que estão perdidas lá fora. Que isso seja um estilo de vida para nós, não mais uma coisa da vida que a gente faz assim, vez ou outra perdida, que deva ser para nós um estilo de vida. E aí também não é à toa que tem atividade missionária, e hoje a atividade missionária é compartilhar o livro missionário, físico ou digital, para esses 5 amigos que nós estamos orando. Tem até o link aí para você entrar e compartilhar o livro missionário digital
com essas pessoas que você tem orado. Repito, que isso seja um estilo de vida para nós, que nós possamos aprender e aceitar a viver este novo estilo de vida. Se você deseja viver assim, sempre indo em busca de resgatar uma ovelha que está ferida e perdida, queria te convidar a orar comigo mais uma vez. Então feche seus olhos, vamos orar juntos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque um dia o Senhor enviou alguém para o nosso resgate. Nós um dia estávamos lá feridos e perdidos, e hoje estamos aqui no aconchego do pastor, no aconchego do redil. Mas existem muitas ovelhas que ainda estão perdidas e ainda não estão no aprisco. E nós queremos pedir, bom Pai, que o Senhor faça de todos nós pastores que vão atrás de ovelhas, instrumentos em Tuas mãos para alcançar pessoas que estão perdidas. Por isso, Pai, estamos aqui para dizer que estamos à Tua disposição para viver esse novo estilo de vida, de ir atrás de pessoas que estão perdidas sem preconceito algum. Nós queremos ser esse tipo de pessoa que vive um cristianismo novo, um cristianismo, na verdade, um novo velho cristianismo. Novo porque o mundo não está acostumado com isso, e velho porque foi isso que o Senhor sempre esperou de nós. Um cristianismo que se mistura, que sai da bolha e que vai atrás das pessoas que estão excluídas pela sociedade e pelo meio religioso. Nós estamos aqui para isso e queremos te pedir poder suficiente para alcançar essas pessoas. Usa-nos para isso. Estamos à Tua disposição, mais uma vez dizemos. E nós oramos crendo que o Senhor nos ouve e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que Deus nos abençoe.